Olá, meus amigos, bom dia. Hoje é dia de mais um roteiro bíblico e nós estamos apreciando o Evangelho de Lucas. Dentre os evangelhos, Lucas é aquele que dizemos nos aproxima mais de Jesus Cristo, pois ele nos apresenta ao nosso Senhor, especialmente a sua perfeita humanidade. Lucas reconhece que as profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumprem em Cristo Jesus. Deus escolheu Lucas, o médico amado e fiel companheiro de Paulo, para nos fazer esta revelação. Ela é apresentada na forma de uma narração dirigida a um certo Teófilo, que significa aquele que ama Deus. Portanto, vamos orar pedindo a orientação do Senhor por esta reflexão da manhã de hoje. Amado Senhor, obrigado por me ensinar a fé, tu me abençoas de tantas formas que não consigo contar. Enche do fervor da fé o meu coração e dos meus irmãos, em nome de Jesus. Fala conosco na manhã de hoje, nos guia, pois tu és, Senhor, a minha justiça. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Lucas, esse primeiro capítulo, ele tem 80 versículos. Nós não vamos ler todos os versículos, mas vamos estar comentando todos eles, não é isso? Por tópicos, né? E nós, para não ficar vazio, a gente vamos ler o versículo de 1 a 4 na NVI. Está escrito: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Graças a Deus. Os versículos 1 a 17 do Evangelho de Lucas, esse tema leva o evangelista a narrar com certa dedicação como Jesus assumiu a forma de homem e entrou no mundo. Jesus poderia ter vindo ao mundo na idade adulta, né? Porém, ele aprove viver inteiramente nossa história desde o nascimento até a morte para glorificar a Deus como realmente fez. A compreensão de Lucas foi perfeita por causa da revelação divina que recebeu do Espírito Santo. Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 que toda a escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para corrigir, para ensinar, para educar os homens a se tornarem perfeitos em toda a obra de Deus. E o apóstolo Pedro, ele colabora também dizendo na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 19, que nenhuma palavra escrita na Bíblia, nas Escrituras, veio de particular elucidação, ou seja, de coisa própria de homens, mas sim que homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo, graças a Deus. A narração do Evangelho de Lucas começa apresentando-nos Zacarias, que quer dizer Javé se lembrou. Ele era um piedoso sacerdote, cumprindo seu serviço no templo. E enquanto ele ministrava nesse lugar solene, deu-se conta repentinamente, com temor, de que não estava sozinho. O anjo estava ao lado do altar do incenso, trazendo uma mensagem divina. Um filho será dado a Zacarias e a Isabel, sua mulher, que eram crentes justificados diante de Deus. Essa criança seria separada para Deus desde o seu nascimento. Será um grande profeta com a missão de preparar Israel para a vinda do Messias, acerca de quem mais tarde Jesus afirmou que, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Isto está em Mateus capítulo 11, versículo 14, e nós podemos comparar com a profecia de Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6. No versículo 13, aqui de Lucas, né, o anjo fala a Zacarias: a tua oração foi ouvida. Meus amigos e irmãos, ser estéril naquela época era visto como uma reprovação divina. Penso que a oração de Zacarias aqui era pedindo que a sua casa pudesse ter filhos. Esse é um entendimento que eu tenho quando leio os versículos 7 e o comparo com o verso 25, tá? Não é para se formar uma doutrina sobre isso, né? Elias ele ficou conhecido por sua posição firme e intransigente em relação à palavra de Deus, mesmo diante de um rei implacável que foi o rei Acabe, que nós lemos em 1 Reis capítulo 18. E assim foi João Batista diante do rei Herodes, né? Está em Marcos capítulo 6. Muito bem, vamos para os versículos 18 a 38.
E lembrar que quando Zacarias se defrontou com estas boas novas, que nós lemos no verso 19, seu coração não creu nelas. Mas estas, eu pergunto, não eram a resposta às suas orações? Infelizmente acontece o mesmo conosco, porque não esperamos do Senhor a resposta de nossas orações. Em resposta à pergunta, como saberei isto? O anjo celeste revela o seu próprio nome, que é Gabriel, que quer dizer Deus é poderoso. Sim, sua palavra se cumprirá apesar das dúvidas com que foi recebida. Zacarias fica mudo até o nascimento da criança, enquanto sua esposa Isabel, objeto da graça divina, se oculta modestamente a fim de não chamar a atenção, ou por um ato de devoção motivada por uma profunda gratidão a Deus. Graças a Deus. Depois o anjo Gabriel é incumbido de uma missão mais extraordinária ainda, a de anunciar a Maria, a Virgem de Israel, que será mãe do Salvador. Que maravilhoso acontecimento! Quão infinitas suas consequências, né? Podemos entender a confusão e a emoção que se apoderam desta jovem mulher. Mas, apesar da aparente impossibilidade que ela suscita, a sua pergunta no verso 34 não é semelhante a de Zacarias no verso 18, quando ele pede um sinal, o que nos revela uma certa incredulidade velada. Maria crê e se submete inteiramente à vontade divina. Aqui está a serva do Senhor. Não é esta a mesma resposta que Jesus, aquele que nos redimiu, espera de cada um de nós? É verdade. Mas, irmãos, pensemos que o nascimento original de Cristo, ele nos revela que o Espírito Santo realizou a concepção por meios sobrenaturais. Essa natureza de concepção testifica tanto a divindade quanto a impecabilidade de Jesus. Uma visão correta da encarnação, ela depende da verdade que Jesus nasceu de uma virgem. E, por falar da gravidez de Maria, os versos 39 a 56, vejamos que, desejosa de compartilhar a maravilhosa mensagem com Isabel, aquela acerca de quem o anjo lhe acaba de falar, Maria vai para a casa da prima. Que conversação deve ter havido entre essas duas mulheres, né? A saudação de Isabel a Maria não é uma manifestação de ceticismo, mas uma atribuição à obra iluminadora do Espírito Santo. É uma ilustração do que nos revela aí o profeta Malaquias no capítulo 3, verso 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O que as ocupa é a glória de Deus, o cumprimento de suas promessas, as bênçãos oferecidas à fé. E nós? Temos esses temas de conversação quando nos encontramos com os outros filhos de Deus? Bem-aventurada aquela que creu, é a exclamação de Isabel, a qual Maria responde: meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Isto, meus irmãos, é o suficiente para demonstrar que Maria não foi salva de outra maneira senão pela fé. Nada nessa passagem ou em qualquer outra das Escrituras indica que Maria se considerasse imaculada, ou seja, livre da mancha do pecado original. O emprego da linguagem é típico de alguém cuja esperança de salvação é a graça divina, a graça do Senhor para todos os homens. O texto não dá apoio, portanto, à ideia de que a própria Maria deveria ser objeto de adoração ou veneração. Sendo uma pecadora, tinha necessidade, como todos os homens, do Salvador que ia nascer dela. Ela acrescenta: porque contemplou na humildade da sua serva. Apesar da excepcional honra que Deus lhe concede, Maria permanece diante dele na posição que compete a ela, a de humildade. Mas o que ela pensaria da idolatria da qual se tornou objeto na cristandade de hoje em dia? Se ela pudesse visualizar o que está acontecendo. Observemos então a semelhança que há do lindo canto de Maria com o de Ana em 1 Samuel capítulo 2. Ambas falam de como Deus exaltou os humildes e despediu vazios os ricos. Meus irmãos e amigos, Deus despede vazios somente os que estão cheios de si mesmos, daqueles que se acham superiores. Para concluir, nos versículos 57 até 80, Isabel traz ao mundo aquele que será o profeta do Altíssimo, como está no verso 76. Vizinhos e parentes se alegram com ela. Observemos o quanto a alegria preenche esses capítulos. Olha, nós lemos aqui no versículo 14, 44, 47, 58 e também no versículo 10 do capítulo 2. Zacarias tem agora a oportunidade de demonstrar sua fé ao confirmar o belo nome do menino, João, que significa favor de Jeová. Imediatamente lhe é devolvida a fala e suas primeiras palavras
são para louvar e bendizer a Deus, cheio do Espírito Santo. Ele louva a Deus pela grande libertação que ele empreenderá em favor de seu povo. E nós, que somos cristãos, podemos fazer subir ainda mais alto o nosso canto? Como diz o hino dos nossos artistas, né? O melhor de Deus ainda está por vir. É isso? Muito bem, né? Através da vinda de Cristo, meus irmãos, e de sua obra na cruz, Deus nos tem livrado, não de nossos inimigos terrenos, mas do poder de Satanás, da escravidão do pecado. Sendo assim, libertos, não é o nosso privilégio servir ao Senhor, como diz Zacarias no versículo 74 e 75, sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias? É verdade. Em nome de Jesus que nós possamos tomar essa firme posição. Zacarias ainda fala da visita do sol nascente nas alturas. Por quê? Porque desde os dias de Ezequiel a glória tinha se afastado. Mas eis que, mistério digno de admiração, esta glória divina volta para visitar um povo impotente e necessitado. Porém, desta vez, não é sob o aspecto de uma nuvem esplendorosa, mas sim sob a orientação, oh aleluia, a orientação da sua condição de uma humilde criancinha que é Jesus Cristo, o meu Jesus, o nosso Salvador, o Salvador de todo aquele que crê pela fé em Jesus Cristo. Vamos agradecer por esta palavra que Deus nos deu na manhã de hoje. Obrigado, meu Jesus, pela tua palavra, a revelação que ela nos traz. Ajuda-nos a abrir os olhos para a fé e o coração para te amar mais e mais, pois tu, Senhor, és a nossa justiça hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, em nome de Jesus.